informações tanto para as mulheres, né, para as gestantes, uma live que é importante para quem trabalha com gestantes, para quem trabalha com mulheres. E a gente está também começando agora a transmissão através do meu canal lá no YouTube. Então, eu peço que vocês possam estar compartilhando com outras pessoas, possam estar entrando lá para se inscreverem, né? E tá tendo oportunidade de estar recebendo mais informações, outros conteúdos diferentes do que eu trago aqui no Instagram, tá? Coloquei uns pontos principais que eu acho importante vocês saberem sobre o bebê no dia do parto. Vou falando até para que vocês possam ter uma sequência do que eu vou estar falando a partir de agora, tá? A primeira coisa que eu acho interessante para você, mulher que está grávida, é você saber como poder ir até a maternidade, né? Se você já tem definido qual é a maternidade que você vai ter o seu bebê, você avaliar a possibilidade de ir até a maternidade junto com o seu parceiro, junto com essa parceira, conhecer como é que funcionam os protocolos da maternidade, como é que funciona essa questão do bebê nascer, se há necessidade real do hospital de separar o bebê da mãe, como é que funciona uma UTI neonatal, se há necessidade, de repente, de um bebê que necessite de uma UTI. Então, você saber como a maternidade que você vai ter o bebê funciona, como são os protocolos, é algo interessante de você estar sabendo antes mesmo do bebê nascer, tá? Outra coisa em relação ao plano de parto, né? O plano de parto, para quem não sabe, é um documento onde a mulher, junto com o acompanhante, ela vai fazer ali um documento, e pode ser do próprio punho, colocando as coisas que ela estudou durante a gestação, que ela acha importante que sejam feitas com ela, com o bebê. É claro que respeitando, né, as condições clínicas da mãe e do bebê durante o momento do parto, né? Como será essa recepção, como é o desejo dela em relação a essa recepção, e mesmo após o nascimento do bebê. O plano de parto é um documento que, independente de qual seja a via de parto que você escolha, se você optou por um parto vaginal ou se você escolheu a cirurgia cesárea, é um documento que você está informando ali para a sua equipe, você está informando ali para o hospital, que você que você é uma pessoa informada e você sabe dos cuidados que o bebê e a mãe devem receber e que devem ser respeitados. Então, eu sempre gosto de orientar isso para os pacientes, você fazer um plano de parto, tira algumas xerox, leva no dia do seu parto, para que seja um documento que seja anexado ao seu prontuário. Se você tiver a oportunidade de já mostrar isso para o seu obstetra ainda durante as consultas, né, já no finalzinho da gestação, leve para mostrar. Se você conhecer o pediatra, que é algo também que é interessante, o pediatra que vai te acompanhar durante o parto, você possa levar para ele esse documento, para que vocês possam estar ali conversando sobre o seu desejo, ou às vezes se você está impossibilitado de ter esse contato prévio com o pediatra, né, no dia do parto, né, tentar de repente um pouquinho antes conversar, ou até mesmo pedir para que seu acompanhante converse com o pediatra, né, porque principalmente aquelas mulheres que vão ter o parto normal, né, o parto vaginal, estão em trabalho de parto, muitas vezes estão naquele momento, naquela concentração ali com o seu corpo, né, tentando entrar naquele momento mãe, bebê, trabalho de parto. Então às vezes a cabeça não consegue dar conta disso, né, então o acompanhante ele vai servir justamente nesse momento, para estar apoiando essa mulher, para estar percebendo que a equipe está fazendo ali, você está sendo respeitado dentro do que é esperado, né? As práticas em relação à mãe, em relação ao bebê. Então, assim, conhecer a maternidade, ter um plano de parto independente da via de parto que você vai ter o seu bebê, e conhecer a equipe, né? Algumas equipes também têm anestesista, então também vale a pena você conhecer o anestesista, você saber como que é o trabalho dele. Então é sempre bom para você se respaldar antes de você ir para o dia do parto. Tá? E muitas das coisas que eu vou falar agora é muito baseado em um livro, tá? Que eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu super indico também para todas as pacientes, tá? Independente da via de parto que você escolher, tá? Que é o Nascer Sorrindo, do Frederic Leboyer, tá? E esse é um livro que a gente se emociona, eu me emocionei muito quando eu li. E
desconstrói muito do que a sociedade mostra pra gente de que o recém-nascido, né, o bebezinho novinho, ele não sente nada, que ele não tem memória das coisas que ele passa. Então, nesse livro é uma total desconstrução sobre isso, né? O bebê, ele entende tudo, todas as sensações que ele tem. A gente, através desse livro, a gente vai estar percebendo como a gente pode favorecer um nascimento mais respeitoso para esse bebê, respeitando o momento dele. Então, muito indico, tá? Nascer sorrindo. E muito do que eu vou falar agora vai ser baseado nisso, tá? Principalmente para a gente desconstruir muitas coisas que colocaram na nossa cabeça de que o bebê não sente nada. E é o contrário, né? Justamente o contrário. O bebê sente tudo. E a gente vai justamente tentar fazer ao contrário, respeitar o nascimento desse bebê. Então, a gente começa principalmente falando sobre o ambiente que esse bebê vai nascer, tá? Então, primeiro em relação à temperatura do ambiente. O bebê, ele está dentro do útero, né? E todo envolto por um líquido amniótico, ali quentinho. Então, a gente tem que, quando esse bebê nasce, né? A gente tem que proporcionar uma transição para ele do meio dentro do útero para o meio fora do útero, em que mantenha uma temperatura, que ele não saia de um meio quente e vá para o meio frio, né? A gente evite o risco dele fazer uma hipotermia, que é uma temperatura baixa. Então, a gente tem que prestar atenção qual é a temperatura que está essa sala. Pode ser a sala de parto, pode ser a sala de um centro cirúrgico. Mesmo sendo um centro cirúrgico, ele tem que respeitar essas normas em relação à temperatura. Muitos hospitais não fazem isso, agora outros hospitais já seguem essas orientações. Então, é uma informação interessante de a gente colocar no plano de parto. A temperatura ideal é entre 23 a 26 graus, para a gente proporcionar um ambiente com a temperatura adequada para o bebê. A outra coisa é em relação à iluminação, né? O quanto mais escuro que a gente puder proporcionar, é melhor para esse bebê que está dentro do útero, tudo escuro, e de repente quando ele sai, aquele foco de luz em cima dele, é a luz da câmera, né, que as pessoas querem tirar foto, é o foco, né, que vai em cima dos olhinhos do bebê. Aquilo ali, bem ou mal, causa sim uma sensação ruim, uma sensação de algo que queima os olhos dele, né? Estão sempre fechados dentro do útero, abre e fecha, mas que está em um ambiente escuro. Então, a gente lembrar também que a gente tem que tentar sempre fazer, proporcionar um ambiente mais para o escuro, mais para uma penumbra para a chegada do seu bebê, tá? A gente fala também em relação ao silêncio, né? Ao som que acontece ao redor ali do momento que você está no trabalho de parto. Então, é um momento total de conexão de você com o seu bebê. Então, assim, você tem que estar conectada, vinculada ali, e assim, conversas paralelas também não são legais. Pedir às vezes que outras pessoas que estejam ali naquele momento, que não estejam ajudando, mas que estejam conversando, se você acha que está te incomodando, que você peça para sair. Se você quer botar uma música que você acha que você vai se conectar, que você vai relaxar, que você coloque isso no plano de parto, né, para que as pessoas não fiquem fazendo tendo conversas paralelas. A outra coisa também é em relação a você vocalizar, né? As mulheres, às vezes, elas meio que são proibidas durante o parto de gritarem, de vocalizarem, né? E justamente isso também ajuda muito ela na conexão, no trabalho de parto. Então, imita o som que você acredita que vai te ajudar, sem que outras pessoas venham interferir em relação a isso ser prejudicial ou não, tá? E também o ambiente, a gente tem que prestar atenção no local que o pediatra vai fazer o atendimento do seu bebê, tá? O pediatra que está ali, está te acompanhando, ele sempre vai ter um local que ele tem que deixar pronto, preparado, caso o bebê precise de reanimação. Então, mesmo que a gente esteja diante de um bebê, que seja um bebê que está nascendo no tempo certo, venha aparentemente sem nenhum fator de risco, a gente sempre, o pediatra, deixa aquele ambiente ali preparado, né, para caso haja alguma reanimação, alguma necessidade de reanimar esse bebê, tá?
E aí, como é que vocês pais vão saber se o bebê tá nascendo, tá bem, tá ocorrendo, após o nascimento, tá tudo bem, né? Porque é tudo novo para vocês. Então, o primeiro ponto é que o pediatra que tá ali com você, ele vai estar avaliando isso, né? Então, quando o bebê nasce, ele tá avaliando se o bebê tá chorando, ou às vezes não tá chorando, porque o bebê também não precisa nascer e chorar, mas está respirando, tá? Se o tônus desse bebê é bom, o que seria o tônus desse bebê? O bebê faz os movimentos com o braço, o bebê está ativo. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque normalmente os bebês, quando nascem, eles nascem com a pele, né, com o rostinho, com a boquinha toda roxa. E isso assusta, né, muitos pais. Eu presenciei muito isso durante as salas de parto que eu fiz e sempre isso chamava muita atenção dos pais. Então, a partir disso, quando eu comecei a perceber isso, nessa preocupação, eu comecei a informar durante as consultas gestacionais que é uma possibilidade, até porque dentro do útero o bebê ele tem uma quantidade de oxigênio menor, né, do que quando ele vai após o nascimento. Então, ter essa coloração mais arroxeada é normal, né? Principalmente dentro dos primeiros 10 minutos após o nascimento, mas o que a gente tem que avaliar são outros parâmetros, né? Se o bebê está chorando, se o bebê está respirando, se o tônus desse bebê está bem, tá bom. E quem vai estar ali avaliando isso vai ser o pediatra, tá? Então, ficar tranquilo em relação à cor do bebê, de estar ali roxinho. E, inclusive, os bebês que são prematuros, tá? O que seriam esses bebês prematuros? A gente considera um bebê a partir de 37 semanas. A partir de 37 semanas, um bebê que é considerado mais preparado para o atermo. Né? É claro que 37 semanas ele ainda está muito próximo de ter a possibilidade de ficar um pouco cansado, mas a gente considera 37 semanas um bebê, né, nascendo a termo, mas a gente sempre percebe que é a partir de 40 semanas que esse bebê está mais preparado. Então, os bebês que seriam menores de 37, né, semanas são os bebês prematuros. E mesmo esses bebês prematuros, eles podem sim, se nascem bem, eles podem ir para o colo da mãe, assim como o bebê que nasce no tempo certo, tá? É claro que a gente tem um corte, né? O bebê, a partir de 34 semanas que nasce bem, ele vai para o colo da mãe. É um bebê que pode ter um clampeamento tardio, né? A partir de 60 segundos, no mínimo de 60 segundos. E o bebê prematuro que seja menor que 34 semanas, se nasce bem, ele também pode ir pro colo da mãe. Mas é um bebê que vai ter já um clampeamento que a gente espera pelo menos 30 segundos, né? A gente pode sim botar no colo, a gente pode fazer um clampeamento tardio, só que um pouco com um tempo menor do que um bebê mais a termo, né? Porque é um bebê que, mesmo sendo prematuro e mesmo nascendo bem, a gente precisa ter uma avaliação, tá? Então, para vocês perceberem que mesmo um bebê prematuro, às vezes acontecendo uma cesárea de urgência, é um bebê que, nascendo bem, ele pode sim ir para o seu colo, ele pode sim ali estar em contato com você, tá? Para vocês não ficarem achando que bebê prematuro não pode. E aí uma outra coisa que é interessante que eu quero falar para vocês, que eu separei, é o contato pele a pele, tá? Então, quando esse bebê nasce bem, a única coisa que ele precisa é estar em contato com a mãe, tá? Então, o bebê nasceu, o pediatra tá ali ao lado avaliando se tá chorando ou se tá respirando, se o tônus é bom, e aí a gente pode fazer o quê? Colocar esse bebê ou no abdômen, na barriga da mãe, ou no tórax da mãe, ainda com o quê? Com um cordão ligado à placenta, tá? O cordão umbilical, né? O nosso umbigo, para quem não sabe, é o lugar... É por ali, né, que o bebê, durante toda a sua formação dentro do útero, ele recebe todo o alimento que a mãe oferece para ele, recebe o oxigênio e tudo que ele produz que precisa ser eliminado é através também desse cordão que tudo vai ser excretado pelo rim da mãe, enfim. Então, quando o bebê nasce e nasce bem, a gente pode fazer esse contato, primeiro ponto, né, esse contato pele a pele com a mãe. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, ela orienta, né, ela até indica que haja esse contato pele a pele. E o que seriam os benefícios, né? Primeiro que a gente aumenta, assim, a mãe e o bebê, eles querem se encontrar, né? Querem se encontrar, então a gente permite esse encontro. A gente permite que com contato pele a pele,
a temperatura desse bebê ela seja ela consiga chegar a um ponto de equilíbrio mais rápido, tá? O que a gente vai evitar de hipotermia, a gente vai evitar que outros órgãos dele de repente possam ser afetados, né? A gente vai permitir que esse bebê de contato ali, mãe pele a pele, com o bebê, favoreça o aleitamento materno, então tem mais chance de um aleitamento materno. A gente permite que as bactérias da pele da mãe, que são bactérias boas, vá para o intestino desse bebê, que vai fazer toda aquela flora lá de bactérias dentro do intestino do bebê que vão ser boas para ele. Então, só tem benefícios a gente permitir esse contato, e a Organização Mundial de Saúde preconiza que pelo menos 1 hora de contato seria interessante. E aí, esse bebê em contato ali, né, na barriga da mãe, no peito da mãe, esse cordão dele pode ser clampeado mais tardiamente, né? Então, quando a gente faz esse clampeamento mais tardio, então a gente considera, a Organização Mundial de Saúde orienta entre 1 a 3 minutos, ou então às vezes a gente pode sim esperar a placenta parar de pulsar, né? Porque o cordão fica ali pulsando por conta do fluxo sanguíneo, ou às vezes a gente pode esperar que essa placenta nasça, né? E depois a gente faça o quê? O corte, tá? E quais serão os benefícios? Primeiro, que a gente permite um bebê que está dentro do útero, né? A respiração dele não é uma respiração igual aqui fora, todo o pulmão dele é preenchido por líquido. Então, quando a gente faz um clampeamento rápido, a gente faz com que essa transição dele de dentro para o útero para fora do útero seja uma transição um pouco mais desfavorável para ele, né? Ele vai ter que se adaptar de uma forma muito mais rápida, que pode ser pior para essa transição, tá? É claro que se a gente está diante de um bebê que precisa ser reanimado, precisa ser levado pelo pediatra, né, ser feitos os cuidados, avaliar se precisa de oxigênio, a gente clampeia imediatamente e leva para o local onde a gente é responsável por fazer os cuidados. Mas se o bebê está em condições boas, o que a gente faz? A gente deixa ele no colo da mãe e a gente deixa esse cordão para clampear mais tarde. Então, quando a gente clampeia mais tarde, a gente permite que esse bebê ele faça essa transição respiratória de forma mais fácil e mais natural possível, tá? A gente permite que o sangue que estava correndo ali, que é do bebê, fique com ele, o que é muito importante, e a gente faz com que a própria estabilidade do coração, da parte sanguínea dele, da pressão dele, sejam mais equilibradas. E a gente também facilita com que lá na frente, principalmente após os 3 meses, a chance dele desenvolver alguma anemia seja menor. Tá? Então, só existem benefícios. Então, bebê nasceu bem, contato pele a pele com a mãe, e a gente espera esse clampeamento mais tardio, tá? 1 a 3 minutos, segundo a Organização Mundial de Saúde, mas a gente pode esperar, sim, que haja o clampeamento, possa parar de pulsar ou a placenta nascer. Isso pode a gente fazer tanto no parto vaginal quanto numa cesárea, tá? E vocês podem estar colocando no plano de parto como algo que vocês querem que seja feita para o filho de vocês, tá? E um outro ponto, que é uma prática respeitosa com o bebê, é em relação ao Golden Hour. O que seria essa Golden Hour? A Golden Hour é a primeira hora de vida desse bebê, a gente permitir que ele vá ter contato com o seio, e ali ele vai ver se ele vai querer sugar, se ele vai querer apenas lamber, se ele vai querer apenas sentir o cheiro da mãe. Mas o mais importante é a gente dar oportunidade desse bebê ter o contato com o seio. E aí, dentro dos primeiros 30 minutos, a gente vai perceber que esse bebê, ele vai começar a ficar mais ativo. É um bebê que vai normalmente ter uma tendência de procurar, de ter sinais de procura, tá? E aí a gente está ali com o bebê no colo, a gente vai o quê? Tentar sempre colocar o seio. E aí a gente vai ver se ele vai sugar, se ele vai lamber, tá? E mais dar a oportunidade para que ele possa estar sugando ali. E aí também a gente facilitar, a gente aumentar a chance de aleitamento materno para esse bebê. Até porque ele vai estar ali tendo contato com a primeira parte do leite, que é o colostro. Algo que é super importante para ele, né? É uma parte do leite riquíssima em vacina. O fato dele sugar vai estimular a recuperação dessa mãe, vai estimular essa mãe ter menos sangramento, vai estimular o útero dela começar a contrair, tentar começar a retornar
ao tamanho. Então, só tem benefícios também a gente favorecer. Até porque depois dessa 1 hora, 2 horas, normalmente o bebê ele entra no sono mais profundo. Até porque o trabalho de parto que ele passou junto com a mãe provoca também um cansaço nele, é desgastante para ele. A gente, nesse livro aqui do Nascer Sorrindo, para quem chegou depois, eu indiquei, tá? Muito do que eu estou falando aqui é relacionado a esse livro, e ele fala de todo o esforço, de todo o trabalho que o bebê, assim como a mãe, né, faz também, e aí ele entra nesse sono profundo para essa recuperação de todo o esforço que ele passou durante o trabalho de parto, tá? E aí que eu gosto também de falar é em relação a procedimentos no bebê, né, após o nascimento, que podem ser adiados, né? A gente não precisa o bebê nascer e sair correndo para fazer. Eram práticas que a gente antigamente tinha, né, de rotina que não são necessárias, tá? Então a primeira coisa é examinar o bebê. Então, a gente, como pediatra, né, a gente era orientado pegar esse bebê, já separava logo da mãe, levava ele pro bercinho, já examina, examina, escuta o coração, escuta o pulmão, enfim, faz todo aquele exame físico. E não tem necessidade de ser feito de imediato, né? O bebê precisa dessa primeira hora, principalmente dessa primeira hora, ou até mais de contato com a mãe. Então, assim, até mesmo quando o bebê está ali no contato com a barriga da mãe, o peito da mãe, a gente pode, com o nosso esteto, a gente escuta o coração, a gente escuta o pulmão, a gente avalia como é que está a vitalidade dele, se está tudo bem. Então, a gente não precisa ter essa separação. E já um exame físico mais detalhado, mais minucioso, a gente pode fazer o quê? Mais tardiamente. Assim como o peso, medir, são coisas também que a gente pode deixar para depois. Até porque eu sei até que às vezes os pais ficam, né? Nossa, mas que peso que nasceu, mas é irrelevante naquele momento, né? Ele precisa mais do contato com a mãe, do contato ali com o pai, do início ali do vínculo, né? Do início ali daquela família que tá começando. Então a gente pode adiar. Outra coisa que a gente pode adiar é o banho, tá? O Ministério da Saúde, ele recomenda que o banho ele possa ser feito, né, orientado a partir de 24 horas de vida. Se não tem como esperar, que pelo menos aguarde 6 horas de vida, tá? O banho, ele faz com que a criança aumente a chance de fazer hipotermia, tá? Então, quando a gente pensa numa hipotermia, numa temperatura baixa da pele desse bebê, a gente tem que pensar que essa hipotermia, ela pode desregular todo esse bebê, né? Então, hipotermia, ela faz com que, às vezes, a glicose abaixe. Então, se a gente pensa num bebê com uma glicose mais baixa, a gente vai ver um bebê que não vai querer sugar, um bebê que pode ficar mais caidinho, né? Menos ativo. A gente pode pensar que essa hipotermia pode fazer com que esse bebê tenha um desconforto para respirar. Então, se ele tem um desconforto para respirar, é um bebê que não vai sugar, né? Se é um bebê que não vai sugar e está cansado, é um bebê que provavelmente vai precisar de uma UTI, então vai precisar ser separado da mãe, a gente vai atrasar a amamentação, a gente vai atrasar o vínculo, a gente vai levar esse bebê para uma UTI que poderia ter sido ter tido condutas que, né, evitaria. É um bebê que vai para a UTI, a gente, enfim, começa ali vários tratamentos que às vezes poderiam ser evitados, né? Então, o banho, eu sempre oriento também, né, quando faço a sala de parto, a partir de 24 horas de vida. E também, se for do desejo dos pais que o banho seja feito só em casa, também é super permitido, tá? Filha de vocês. E também acho interessante botar no plano de parto, vocês estarem ali descrevendo e até mesmo falarem com as funcionárias que vocês não querem banho. É importante. Até porque alguns bebês, eles nascem com uma camada branca, que não sei se vocês conhecem, se chama vernix, tá? E essa camada, ele parece que tá todo com um creme, né? Em todo o corpo, cabelo, né? Cabeça, corpinho. E essa camada, às vezes a gente acha que o bebê tá sujo, mas não. Essa camada, ela protege a pele do bebê. Essa camada faz com que o bebê mantenha a temperatura dele equilibrada, tá? E essa camada impede também, evita infecção nesse bebê. Então, não tem necessidade de a gente tirar essa camada de vernix, nem no banho, nem mesmo quando a gente pega o bebê, às vezes quer passar um pano ali para limpar, não tem essa necessidade, tá? É importante que a gente deixe que esse vernix, ele vá sendo absorvido naturalmente pela pele do bebê. Também só vai ser bom para ele, tá? Outra prática que a gente fazia antigamente era levar esse bebê pro berçário, né? Infelizmente, isso ainda é realizado em
em alguns hospitais. E a gente levava o quê? Para examinar, a gente levava para medir, enfim, para botar na incubadora, porque a gente achava que esse bebê precisava ficar ali durante 2 horas para regular a temperatura. Mas não, se a gente tem um bebê que nasce bem, que é um bebê que só vai precisar da mãe, ali no próprio contato pele a pele, todas essas coisas que a gente pensa que vão ser boas, vai ser feitas ali, né? Ele vai conseguir ali junto com a mãe. E sempre quando a gente pensa em separar, levar para um outro local que a mãe não esteja, a gente só vai estar separando mãe e bebê, separando esse vínculo, diminuindo o tempo que ela já poderia começar ali uma amamentação e não está acontecendo por práticas que não são necessárias, né, que podem ser evitadas com esse bebê. Outra coisa que esse bebê faz é a vitamina K, tá? A vitamina K é uma vitamina que os bebês fazem para evitar doença hemorrágica, tá? Eu super indico, é importante que esse bebê faça. Não precisa ir para o berçário, não precisa ser separado da mãe. Ele pode estar ali no colo da mãe e a vitamina ser feita pela enfermeira, pela técnica de enfermagem, sem nenhuma separação. A outra coisa também que alguns hospitais fazem é a vacina da hepatite B. É outra coisa também que se tem a necessidade de fazer ali de imediato, que pode ser feito no colo da mãe. Não precisa ser separado, tá? O que a gente puder fazer de tudo para evitar essa separação de mãe e bebê, a gente vai estar fazendo, a gente vai estar praticando, tá? E outras coisas que também fazíamos antigamente, que hoje em dia a gente percebe como uma violência a esse bebê, são coisas como aspirar nariz, aspirar a boca, de um bebê que nasce bem, de um bebê que está respirando, de um bebê que está chorando. A gente não tem o porquê de a gente estar fazendo isso com ele, tá? Então, o bebê quando nasce, ele sim, todo o pulmão dele, né, o esôfago, está todo preenchido por líquido. E quando a gente pensa num parto normal, todo o seu tórax, toda a sua barriga, ela é comprimida durante a passagem pela vagina. Então, com essa compressão, isso permite o quê? Que o líquido que está todo preenchendo ele saia. Então, para que a gente vai esperar? E depois, naturalmente, ao longo das horas, ele pode ir eliminando, né? E a gente não vai precisar estar aspirando esse bebê, né? E até mesmo quando a gente pensa em uma cesárea, quando ele passa ali pelo canal, pela abertura, né? Pelo corte da incisão da cesárea, também há uma certa compressão. Então, também há uma eliminação desse líquido. Então, aspirar esse bebê, né, aspirar a boca, aspirar o nariz, a gente só vai mesmo fazer quando o bebê tem indicação de ser reanimado. E aí sim a gente faz. Fora isso, o bebê tá bem, chorando, respirando, não tem indicação. Coloquem no plano de parto, tá? Uma outra coisa é, como eu tinha falado, retirar esse vernix. Não precisa retirar esse vernix, né? Deixa o bebê com a camada mesmo dele toda esbranquiçada, para que possa proteger a pele, para que possa manter uma boa temperatura nesse bebê. Colocar a sonda, essa mesma sonda que a gente aspira o nariz, a gente aspira a boca, a gente tinha o hábito de colocar na região anal para a gente ver se é pérvio, ou seja, se tem abertura normal. Também não tem necessidade de a gente fazer isso. Quando a gente vai examinar de forma mais minuciosa, mais detalhada desse bebê, às vezes só nessa abertura que a gente faz, a gente já consegue ver se a região anal ela é pérvia naturalmente, tá? E levar para a incubadora, porque o bebê precisa ficar 2 horas ali longe da mãe para aquecer. Não tem mais essa necessidade, tá? Nunca teve e agora menos ainda quando a gente vai estudando, a gente vai vendo as evidências, a gente não tem necessidade disso, tá? E separar mãe do bebê, né? Como eu já havia falado, ou sempre bater ali na tecla de que bebê que nasce bem, bebê não precisa ser separado da mãe, tá? O bebê, mesmo aquele bebê que por alguma situação ele não nasceu bem, ele precisa ser reanimado, ele é pego pelo pediatra, é levado até o bercinho para ser reanimado. Se ele é reanimado e ele recupera, né, ele fica estável, ele pode voltar para o colo da mãe e pode sim ter esse contato pele a pele, ele pode sim ter essa oportunidade de ser amamentado, de ter contato, né, com o seio. Então, o bebê foi reanimado, mas está estável após, volta para o colo da mãe, tá? Então,
essa informação que eu queria passar aqui para vocês. É interessante que quem está trabalhando com mulheres, com gestantes, passe, né, compartilhe essas informações. Como eu havia falado, esse canal, estou aqui no Instagram, né, com essa live, mas também agora estou com um canal no YouTube. Vão lá, compartilhe, se inscrevam, compartilhe com outras pessoas para que outras, né, mais essa informação possa chegar a mais pessoas, tá? Tô vendo aqui bastante gente conhecida. Alguém com alguma dúvida? Obrigada pela entrada de vocês. Érica, Cláudia. Todo mundo aqui. Olá. Então, isso é o que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? E a gente se encontra na próxima semana com um novo tema sobre a pediatria, sobre os bebês recém-nascidos. Quem tiver interesse em algum assunto específico que possa deixar, fique à vontade de deixar nas caixinhas de perguntas, de deixar em inbox, tá? Que eu vou ter o maior prazer de estar compartilhando com vocês, né, todas as evidências que a gente tem atualmente, para que vocês possam sempre estar bem respaldadas, bem informadas, tá? A Thaís deixou aqui uma pergunta, né? O tipo sanguíneo do bebê. Ficamos sabendo na maternidade como é feita essa coleta de sangue pelo cordão umbilical. Tem essa curiosidade. Ah, Thaís. Sim, tá? Vocês vão saber na maternidade. Normalmente vocês saem de lá com essa informação e é colhido, sim, pelo cordão umbilical, tá? A não ser mesmo que haja alguma coisa que não possa ter colhido e a gente colhe diretamente do bebê. Mas a gente tenta evitar ao máximo, colhendo mesmo do cordão umbilical, tá? Então, obrigada aqui pela participação de todo mundo, tá? A gente se encontra semana que vem, tá? Beijo pra vocês!